Hoje vamos tratar da questão de número 10. Ela fala a respeito do entendimento que o homem tem da criação. A gente sempre pensa que já sabe o suficiente, mas entendemos também que a obra de Deus, ela funciona sob a lei do progresso. Quer dizer, existe uma lei que modifica todas as coisas a qual nós estamos sujeitos. Não só nós que somos os seres vivos, mas todas as coisas que fazem parte da criação do nosso Deus. Não se pode negar esta lei. Seja o homem que examina as coisas celestiais, sejam os homens de ciência, todos nós precisamos entender que a cada segundo que passa, que o tempo se consome, nós estamos progredindo. A lei do progresso tudo impulsiona. Por isso, é muito estranho que nas religiões haja uma certa dificuldade para que o conhecimento possa ser expandido. Não é por causa da falta de organização das religiões, eu penso, porque desde o começo da história da igreja, e falando aqui do cristianismo, houve os concílios, que eram justamente reuniões promovidas para o estudo e melhoria das coisas relacionadas com a doutrina que se estava formulando. Mas depois de certo tempo, esses concílios acabaram se transformando mais em reuniões voltadas para os interesses das coisas terrenas do que das coisas celestiais. E assim, aquilo que se chama teologia, que é o conjunto de ensinamentos que ainda hoje governa a igreja, ela acabou ficando engessada, sem haver ali esse progresso necessário nas ideias. Quando a gente fala, pois, segundo a questão número 10, em quanto tempo o homem chegará a um entendimento mais completo da criação, nós temos que levar em conta essa lei do progresso. Claro que hoje entendemos algumas coisas, daqui a 10, 20 anos já estaremos compreendendo um pouco mais, e assim será daqui a 100, 200, 300 anos, 1000 anos, 2000 anos. O entendimento ele vai se estendendo, vai se ampliando na medida que o tempo passa. Essa é a lei da própria criação. A resposta da questão número 10, ela diz, não é um tempo medido pela cronologia humana, mas um tempo medido nos céus, é de natureza espiritual, tem mais a ver com o mundo de Deus do que com o mundo dos homens. Uma vez que as revelações, tanto da ciência como das coisas celestiais, elas nos são dadas pelo próprio Deus, através dos homens, da mente dos homens. É o próprio Criador que vai revelando progressivamente o conhecimento. Então, não se trata apenas de considerar o tempo dos homens, mas é preciso a gente considerar o tempo de Deus, que revela as coisas no momento adequado. Não adianta ele dar a solução para certos e graves problemas que nós temos na vida terrena, em face do plano que ele tem para este mundo. Ele poderia resolver todos os problemas dos homens, revelando a nós a solução de todas as questões. Mas não se trata apenas de resolver os problemas. Deus, ele tem um processo de transformação na terra que implica o aprendizado. O aprendizado de nós que somos almas imortais. Almas que estamos na terra para aprender a conhecer a grandiosidade desse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. É preciso aguardar o plano de Deus. À medida que vai se consumindo o tempo e o projeto de Deus vai se cumprindo, ele também vai ampliando o nosso conhecimento em relação à criação e às demais coisas. Então não é um tempo apenas medido com o relógio da terra. A relação entre as coisas temporais e as coisas eternas
vai além do conhecimento comum. O que é o conhecimento comum? O conhecimento da ciência. O homem acha que as coisas se transformam por si mesmas. Mas nós entendemos também que é uma lei da própria ciência que não pode haver efeito sem causa. E se a criação ela é um efeito que começou em determinado ponto e momento da história, é claro que a causa da criação não pode ser ela mesma, porque uma coisa não pode ser causa e efeito ao mesmo tempo. Então, por trás de toda a criação, existe, na verdade, algo que o homem ainda não conhece, que é o mundo invisível, que se fundamenta na ciência de Deus, na ciência eterna. É aí que está o motor da própria criação. É a intimidade da matéria, a intimidade das coisas vivas e de tudo o que existe. Este mundo está além da sepultura. E as religiões, infelizmente, elas fecharam as portas para o estudo dessas questões, que foram apresentadas ao longo do tempo. Muitos homens, inclusive da própria igreja, trouxeram essas questões de natureza extrafísica ou metafísica, poderíamos dizer, de um outro mundo, para serem apreciadas pela igreja. Mas a igreja nunca quis aceitar, nunca viu a necessidade de se entender essas coisas. E daí esses homens acabaram expulsos da igreja como pessoas que eram inimigos da fé, inimigos dos planos do nosso Deus. Então, há sim uma relação constante entre as coisas do mundo, que são as coisas temporais, e as coisas eternas. Na verdade, tudo é um mundo só, em constante transformação, com diversos planos existenciais, conforme nós já estudamos aqui num dos nossos encontros. Nós temos afirmado que são 7 os planos existenciais. O apóstolo Paulo diz ter sido levado em espírito ao 3º plano, ou chamado 3º céus. E ali ele viu coisas maravilhosas. E este conhecimento é um conhecimento oculto, ligado a Cabalá, outros tipos de doutrinas que possuem esse conhecimento que a igreja não tem. Apesar de haver os rudimentos desses ensinamentos nos textos sagrados. A relação, pois, entre esses dois planos, o mundo que a gente vê e o mundo que a gente não vê, é uma constante e vai bem além do conhecimento comum. A vida seguirá o seu curso segundo a vontade de Deus, dando o devido despertar à alma do homem, que dia a dia, ainda que se corrompa exteriormente, aproxima-se da natureza divina. O apóstolo Paulo é que dizia isso, né? Ainda que a gente se corrompa exteriormente, o nosso homem interior está sempre se renovando. E como isso é possível? Só se a alma nascer continuamente como nós acreditamos. De outro modo, qualquer corrupção de natureza exterior poderá provocar na alma consequências de juízo e de condenação depois da morte física. Mas se a alma é um ser eterno e transita pela história da humanidade, vivendo continuamente, então, mesmo que esta alma esteja vivendo uma experiência de equívocos, fazendo coisas que não agradam a Deus, de todo modo, essas lições servem de aprendizado para a alma. Então, mesmo que ela se corrompa exteriormente, a sua parte interior, que é o que interessa, vai sendo transformada e melhorada. Então, nesse ponto de vista, entendemos todas as coisas. E que, embora as pessoas possam viver experiências danosas e trágicas, tudo isso tem um acréscimo de aprendizado para a alma, olhando-a no ponto de vista da eternidade. Se a alma não é eterna, e se ela nasce do nada, como preconiza a teologia clássica, e a alma vive só uma vez, e depois vai
conforme a vontade de Deus para um ou para outro lugar e ali permanecerá eternamente, se isso for dessa maneira, muitas questões relacionadas com o sofrimento do homem, com as injustiças da terra, tudo isso não tem qualquer explicação lógica ou inteligente. E quando não tem explicação, o que eles falam? É a vontade de Deus, aí todo mundo tem que dizer amém, e fica por isso mesmo, mas ninguém entende a vontade de Deus dessa maneira. Compreendendo a eternidade das almas e o seu renascimento contínuo na matéria, animando personagens diversificados, tudo fica perfeitamente entendido. Entendemos melhor toda a Escritura, todas as coisas que estão reveladas a nós, elas ficam muito mais claras quando nós entendemos por esse ponto de vista. Não se trata de nenhuma disputa com aqueles que não acreditam. Quem não acredita, siga não acreditando, não tem problema nenhum. A alma um dia vai acordar. Como a palavra disse, é um despertar. E tem muita gente ainda dormindo em questões de conhecimento e de sabedoria. Há que se esperar o tempo que vai transformar todas as coisas, tá bem? Consciente de sua eternidade e da existência sucessiva nas dimensões visíveis e invisíveis da criação, a alma adquire gradual entendimento sobre todos os aspectos existenciais, tanto em relação a ela mesma, quanto das coisas que a cercam. Por isso, nos ajuda aqui a entender os ensinamentos, né? Que o homem, quando toma consciência da sua eternidade e de que ele nasce sucessivas vezes e que ele vai aprendendo todas as coisas, então aceitamos com naturalidade que nós estamos progredindo a cada instante. Se nós entendemos as coisas por esse ponto de vista, como nós afirmamos, a alma vai gradualmente expandindo o seu entendimento. Por que gradualmente? Porque depende da experiência. Não se trata de fazer um curso. Se fosse só um curso, nós faríamos aí um livro ou uma outra apostila com dados mais completos a respeito de todos os detalhes desse desenvolvimento e a alma iria aprendendo. Só bastava estudar. E, na verdade, a alma precisa viver a experiência existencial, passar por várias situações de provas, de desafios, de correções, para que ela possa avançar no entendimento. Não é dado um entendimento para a alma, a não ser que ela tenha maturidade suficiente para receber esse conhecimento. Nós só recebemos de Deus aquilo que a nossa alma pode e consegue assimilar. Aquilo que não é possível assimilar entra por um ouvido e sai pelo outro. A alma não consegue reter o conhecimento e não consegue reter o entendimento, porque quem dá o entendimento é Deus. É o Espírito de Deus que proporciona à alma as condições para ela compreender as coisas que estão à volta dela. Quando isso não acontece é porque ainda não chegou a hora da alma entender aquilo. Como Deus conhece a nós por dentro e sabe a história de cada um de nós, Ele sabe da nossa experiência. A nossa idade, vamos dizer assim, em termos de experiências na vida terrena. E se nós somos mais velhos, nós temos mais facilidades para entender as coisas de Deus. Almas mais jovens que viveram menos nas experiências existenciais, elas têm mais dificuldades, são mais apegadas às coisas terrenas, às coisas transitórias e passageiras. Tá bem? Nós deixamos aqui a referência do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 4, versículo 16, onde ele afirma de uma forma bem clara o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o que o apóstolo aqui estava falando para os irmãos da igreja de Corinto é que mesmo diante dos sofrimentos, das dificuldades,
E para nós que anunciamos as boas novas, para nós que nos dedicamos a Deus, sempre encontramos obstáculos de toda natureza. E às vezes nós ficamos desanimados, né? Bate um horror no nosso coração e parece que nada dá certo. Mas Deus está no comando. O apóstolo diz que a gente não se deixe desfalecer, desanimar com isso. Mesmo que o nosso homem exterior esteja passando por sofrimento, ou por provas, ou por equívocos, mesmo assim, o homem interior, ele se renova de dia em dia. Então nós temos que ter a ideia de que o nosso homem interior é a nossa alma, e o nosso homem exterior é o nosso homem carnal, é o homem social. É esse homem que vive a experiência aqui no grande laboratório da vida. A vida é como um laboratório, onde nós experimentamos uma experiência diferenciada. Lá na eternidade, nós não temos uma experiência como na Terra, porque nós estamos destituídos do nosso corpo físico. A alma só está completa quando ela está vivendo na existência que Deus criou, no universo material que Deus fez para a alma poder existir e viver ali as suas experiências. Também entre nós há um conceito novo em relação à teologia clássica, em que não acreditamos que a vida com Deus é uma vida lá no céu. Todos os irmãos de outras crenças, em geral, acreditam que nós devemos nos esforçar para que depois da morte a gente possa ir morar com Deus no céu. O entendimento das Escrituras nos mostra outro ponto de vista, no conjunto das Escrituras. Quando nós examinamos todos os livros, nós percebemos que o reino de Deus é aqui mesmo na terra. Ele será a terra transformada. E não transformada por um passe de mágica, como acreditam alguns irmãos, mas transformada pelo nosso trabalho, influenciado pelo Espírito do nosso Deus, que vai viver entre nós. Hoje que vive entre nós não é o Espírito de Deus, é o Espírito do mundo. Mas naquele tempo, depois do juízo, depois dos eventos apocalípticos, o Espírito de Deus andará no meio de nós. Então nós construiremos o paraíso com o nosso trabalho, né? Corrigiremos todos os males que o homem tem feito na terra, destruindo a natureza, trazendo um grave desequilíbrio ao clima do planeta. O conhecimento do Senhor, ele será espalhado na terra inteira. Todo mundo saberá quem é o Senhor. E esse trabalho, a coordenação de tudo isso, vai depender do povo de Deus, que o Senhor está com certeza levantando em todos os países do mundo. Aqueles homens e mulheres que haverão de estar à frente dessas mudanças, dessas transformações que devem acontecer em breve na Terra. Assim, é um novo conceito, é uma nova maneira de nós olharmos a nossa existência. No intervalo da nossa existência na Terra, nós ficamos no mundo invisível. Há várias passagens nas Escrituras que mostram que a alma continua viva do outro lado. E ela tem um corpo de natureza etérea, que o apóstolo Paulo chamava corpo espiritual. É com este corpo que a alma existe do outro lado. Até que ela possa voltar a nascer de novo, num processo que nós chamamos de renascimento ou encarnação. A alma nasce como um novo personagem, mas sempre é a mesma alma. Ela guarda as suas experiências e traz consigo a sua cruz. As coisas erradas que ela fez acompanham a alma, porque fica gravado na própria mente da alma. Então, a experiência é da individualidade. Mesmo que ela tenha um outro nome, isso não tem importância alguma. Lá no juízo, quando ela for ser julgada, ela vai ser julgada por todas as experiências que ela viveu ao longo da história, e não somente por uma vida que ela viveu onde ela teve um determinado nome. Também é de conhecimento dos irmãos que depois do juízo nós saberemos qual é o nosso verdadeiro nome, porque cada filho de Deus tem um nome que Deus deu. Então nós saberemos qual é o nosso nome verdadeiro. Enquanto isso, nós vamos vivendo aí como José, como Manuel, como Pedro, né? Como Paulo, outras como Maria, Joana e por aí afora, né? Até que a gente tenha o nosso nome
verdadeiro. Se Deus quiser, no futuro nós usaremos o mesmo nome em todas as vidas que nós formos viver. Claro que eu estou falando disso para um futuro um pouco mais distante. Diríamos, em uma linguagem dos nossos dias, a médio prazo. Não é coisa muito rápida, né? Porque ainda muitas coisas vão acontecer até que esse novo estado de coisas ele venha para esta humanidade. Mas não deve demorar muito, não, o fim dos tempos. Então, irmãos, o homem interior é a nossa alma. E o homem exterior é esse homem carnal que está vivendo aqui. Tá? Mas tudo é uma coisa só. Aqui nós deixamos uma passagem também de Coríntios, só que da primeira carta, no versículo 2, capítulo 2, versículo 10. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, falando do conhecimento da alma, que a questão número 10 fala sobre o entendimento, que o homem vai ter da criação, ainda é bom reforçar que Deus é que nos revela, porque é o Espírito de Deus que penetra as coisas grandiosas do universo. E só Ele pode nos revelar essas coisas. O entendimento depende do Espírito de Deus, não só do despertar da alma, mas também da vontade de Deus e do Espírito dele, que se manifesta a nós, nos dando sabedoria e entendimento das coisas eternas. De modo que a gente seja inserido na criação de Deus, no universo de Deus. Ocorre que o homem, pensando que só tem uma vida, ele vive como se fosse morrer. E daí ele não tem tempo para Deus, e nem tempo para aprender coisa nenhuma. Ele precisa se qualificar para poder ganhar dinheiro, ter sua casa, seus bens, fazer o seu milhão, como dizem lá na América, né? E poder se realizar. Isso se o homem tem mesmo uma vida só. E todo mundo pensa assim. Quando a gente olha pelo ponto de vista da eternidade, tudo muda, a gente não tem pressa. Podemos fazer as coisas devagar e bem feitas, porque estamos nos qualificando para o reino. Tudo que estamos fazendo como homens e mulheres, maridos, esposas, profissionais, tudo é qualificação. Se não fizermos bem feito, se não obedecermos às regras, às normas, nós não seremos aprovados para participar do reino e poderemos ser condenados com aqueles que vão ser separados, né? Com aqueles que serão separados no final dos tempos. Tá bem? Então, nós dependemos de Deus para entender as coisas de Deus. Não podemos dizer, eu quero simplesmente saber e já vou descobrindo as coisas, lendo a Escritura e pronto. Não, dependo de Deus. Se Ele quiser, Ele me dará entendimento. Senão, eu não terei entendimento. Tá bem? Vamos examinar também a questão de número 11, porque depois vamos entrar na parte de Adão e Eva, e aí a conversa é bastante extensa. Então, vamos encerrar esse ciclo aqui com a questão de número 11. Se Deus criou as almas de uma só vez, ou a criação dos mundos e das almas é incessante. A criação foi gerada de imediato, mas o seu desdobrar, no ponto de vista humano, parece incessante. É como um arquiteto que, ao planificar um edifício, tivesse todos os materiais à sua disposição. Basta executar o plano criativo até que a obra possa se completar. O universo foi criado instantaneamente pela mente divina, inclusive as almas. Há mais tempo, porém, entre os extremos, o ponto inicial e final, do que supõe a ciência. Referimos-nos ao tempo terreno, uma vez que ele no universo depende do lugar onde se encontra o observador. É razoável admitir que se a criação teve começo em determinado tempo, terá um fim. Todas as coisas criadas, elas têm que ter um fim. Por que a criação não pode se tornar eterna? Porque ela foi criada. Se uma coisa é criada, ela precisa terminar. Nós chamamos isso de ciclo criativo, falando do universo e de toda a criação de Deus. Claro que o assunto é um pouco etéreo, né, para a nossa condição. E haja imaginação para pensar nisso. Mas eu penso que nós devemos ir exercitando um pouco o nosso pensamento.
Porque as coisas de Deus, elas não podem ser examinadas em laboratórios, não tem como examinar em laboratório. Não é uma coisa que a ciência pode ir lá, levar e examiná-la no microscópio, ou perceber com os equipamentos de sensibilidade, das energias e tal. Não percebe, são coisas que nós podemos somente entender e investigar pelo pensamento. Daí nós precisamos começar a trabalhar o nosso pensamento. E só está acostumado a pensar bobagens. Né? Nós só pensamos nas coisas terrenas. Nós só pensamos nas coisas da vida terrena, mais nada. Estamos acostumados com isso. O espírito que alimenta o nosso ser é o espírito do mundo. Ele só pensa em coisas da vida terrena, temporal. Diante de conhecimento, diante da necessidade de raciocinar, a pessoa fica ali sonolenta, dormindo, desarrumada, porque a mente não consegue acompanhar o raciocínio. Então é necessário exercitar o raciocínio, para que por ele, pelo pensamento, a gente possa investigar as coisas de Deus. E Deus fala a nós no pensamento. Não é que é uma voz que vem falar com você dentro da sua cabeça, não é isso não. Preste atenção. Ele revela numa linguagem que a gente não entende oralmente, mas o nosso ser interior, ele compreende aquilo. Se traduz depois por um entendimento. Então, essa é a linguagem de Deus. E Deus quer certamente nos falar. Então, a criação do nosso Deus, nós podemos pensar que as Escrituras nos fornecem indícios bem claros sobre como as coisas foram feitas. E nós sabemos aqui, dentro do simbolismo do Gênesis, que todas as coisas foram criadas em 7 tempos. E que o 7º tempo é o tempo do repouso da mente divina, onde todas as coisas se ocupam com aquilo que é eterno e espiritual, ou metafísico, se quiserem. Também pode-se usar essa expressão, ou transcendente. O que é transcendente? Que transcende a vida que nós entendemos, é algo que está além disso. Então, a mente divina e as coisas celestiais, elas estão além do mundo que nós vemos. E nós podemos entender, pelo pensamento, essas coisas. A criação, segundo o Gênesis, ela foi feita em 7 ciclos, e na última etapa, que é o 7º dia, a mente divina entra em repouso. Então, se Deus continuasse criando, ele não poderia entrar em repouso. Haveria criação sempre. Não é isso que a gente vê, não. Nas Escrituras, dentro do simbolismo do Gênesis, nós temos essas etapas. Você começa com o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, e o 7º dia, onde as coisas espirituais acontecem, se conclui e começa a história. Com Adão e Eva, lá, aquele casal simbólico que saiu do Éden e começou a sua história aqui na Terra. Para poder desenvolver a raça humana, inclusive da sua descendência, uma linhagem que foi o povo de Deus, que nós entendemos hoje ser esse grupo de almas. Pela conclusão do nosso pensamento e pela orientação das Escrituras, porque isso é importante, nosso pensamento tem que ser guiado pelos princípios das Escrituras, senão aí qualquer coisa pode entrar. Nós entendemos que a mente divina já está em repouso. O que está acontecendo agora é a execução do plano de Deus. O plano está sendo executado, como se tudo estivesse, primeiro, à disposição do arquiteto divino, do engenheiro divino, para que ele pudesse fazer as coisas acontecer. Esse engenheiro divino é o Verbo, né? O Logos divino, que é aquele que é chamado Filho unigênito de Deus, que não é Jesus, não confunda, tá bem? É ele que executa a vontade do Pai na criação, até que o plano de Deus se complete e a criação inteira possa assumir a feição que Deus deseja para ela. Estudando as teorias aí relacionadas com a criação do universo, são vários teóricos, cientistas, que trabalham com a teoria do Big Bang, que diz que todas as coisas, em determinado tempo, estavam contidas num ponto. O tempo, o espaço, a matéria, a energia, a luz, todas as coisas. Não havia nada, só havia esse ponto. E isso explodiu em determinado momento e deu origem ao universo. A forma como isso expandiu, os cientistas trabalham vendo as diversas possibilidades disso ter, da forma como isso teria acontecido. Existe um cientista mexicano, eu vi lá as teses, né, são vários cientistas com os
5 ou 6 cientistas que têm lá várias explicações de como que esse ponto explodiu e se expandiu. Ele é o que me parece ser o sujeito mais em concordância com as Escrituras. E ele fala assim que, obrigatoriamente, a criação ela já tinha que estar dentro do ponto onde ia ser organizada. Nós afirmamos, é a mente de Deus, a mente divina. Tinha que estar tudo lá dentro pronto já para ser lançado, né? Assim que explodiu, foi como se jogasse uma toalha bordada, vamos dizer assim, com a criação. E ela se expandiu e está em movimento agora. Não que ela está ainda acontecendo, ela está simplesmente sendo aperfeiçoada pelo Criador, para que atinja o estado de perfeição a que Deus deseja para a sua obra. Então nós participamos dessa criação, desde o começo de tudo, e vamos avançando em direção ao estado de perfeição que Deus deseja para todos nós também. Por essa razão, Jesus disse, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Uma coisa impossível, né, de ser perfeito numa vida só. Não tem como. Como é que você vai ser perfeito como é perfeito o vosso Pai? Nós só seremos perfeitos como nosso Pai quando o ciclo criativo terminar. Todas as coisas vão atingir um estado de perfeição. E claro que somente a imortalidade da alma pode nos inserir dentro do contexto dessa criação. Entendeu? Se nós formos mortais, então estamos fora da criação. Ou se nós fôssemos criados aí como pensa a teologia tradicional, a cada vez que surge uma criança, eles criam uma alma, uma coisa fora de sincronia com o resto da história, do próprio universo. Muito bem, vamos aqui à conclusão. Então, nem a criação das almas, nem dos mundos é incessante, e sim as coisas foram criadas todo ao mesmo tempo. Todas as almas, habitantes não só do mundo terreno, mas do universo como um todo, são almas que foram geradas no começo de todas as coisas. Sobre o tempo, a questão do tempo aí, que nós colocamos uma referência dizendo que ele varia, né, em função do observador. Os irmãos, não sei se já têm esse conhecimento, mas vocês sabem que nós pertencemos a um sistema chamado Sistema Solar, e vários planetas orbitam em torno do Sol. E somente a Terra tem vida, mas existem muitos outros, milhares de planetas no universo. Na nossa galáxia, pode-se dizer que a nossa galáxia é um universo quase de estrelas e sóis e planetas e tudo mais. Só que, quanto mais você olha para o universo com o telescópio, tem mais galáxias, mais estrelas, mais planetas. E essas coisas se movem em velocidades diferentes. Então, quanto mais veloz se move essas galáxias, o tempo naquele lugar é diferente do tempo de um lugar que está com menos velocidade. Então, essa coisa de tempo é uma coisa muito, muito particular da Terra, do lugar onde nós vivemos. Em outros lugares do universo, o tempo pode estar passando de uma forma diferente, ou mais rápido do que o nosso relógio, ou mais lento, bem mais lento do que o nosso relógio. Então, nós colocamos aí essa referência para os irmãos entender que o universo é uma coisa tão grandiosa que até o tempo não é o mesmo em todos os lugares. Ele também varia dentro dessa criação do nosso Deus. Esse componente, o tempo, é variável. E aí, quanto mais rápido, mais lento é o tempo. Os cientistas já estudaram muito essas questões relacionadas com a matéria e com o tempo, com velocidade, uma série de outras coisas que faz parte aí da física, né, da física teórica, e os matemáticos que trabalham com modelos abstratos, né, usando o pensamento também, mas aí a matemática tem toda uma linguagem apropriada para se referir às coisas abstratas, para entenderem melhor o universo que está diante de nós. Aqui já comentamos a resposta, só vamos fazer aqui, comentar alguma coisinha sobre as referências. Aí, havendo Deus acabado, no dia 7º, a obra que fizera, descansou
no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, que é o sétimo dia, dando-nos aqui um bom elemento para nós afirmarmos que a criação ela não é feita constantemente, ela foi feita de uma só vez, respeitando evidentemente os que não pensam como nós. Referência é Gênesis capítulo 2, verso de número 2. Salmos 90, versículo 4. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Agora falando da diferença de tempo entre a história que se transcorre aqui na Terra e a história que passa do outro lado no mundo de Deus. Então lá o tempo ele é bem mais lento do que aqui na Terra. E quanto mais perto de Deus, vamos imaginar que pudéssemos chegar, se o apóstolo Paulo foi no terceiro céu, no terceiro plano, deve ter quarto, quinto e sexto, pelo menos, segundo os judeus, um sétimo. Quanto mais perto do trono de Deus, falando uma linguagem bem evangélica, mais lento é o tempo. Daí, os irmãos não ficarem atormentados quando fazem um pedido a Deus e a coisa demora um pouco para chegar. É que lá em cima eles se movem bem lentamente, irmãos. Tá certo? Então tenha paciência que Deus vai atender seu pedido, tá? Deus é muito bom. Sigamos. A segunda epístola de Pedro, também, o capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não dá para a gente ter uma ideia da diferença de tempo, né? 1000 anos para nós é só um dia no céu, é rapidinho. Então, há uma diferença aí nos relógios. Temos que considerar essas coisas quando nós estivermos falando de história ou de interpretação das profecias. E para encerrar, a citação de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, aonde o Senhor diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, o que ele quis dizer? Que ele é a causa de todas as coisas, causa da criação. A criação é o efeito, é a obra de uma causa. Então, o Senhor é a causa, eu sou o alfa, e o ômega, que é a última letra do alfabeto, encerrando a criação. Tem começo, meio e fim. Ah, então vai acabar tudo um dia? Não, um dia tudo vai voltar ao seio do eterno Deus. Todos nós, como almas, e como a própria criação de Deus, voltará ao seio do Pai para iniciar um novo ciclo existencial segundo as Escrituras Sagradas. Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, misericórdia e bondade. Amém.